Eu sei que você está querendo assistir o corte, eu já vou liberar para você, mas antes se inscreve aqui, me ajuda bastante, compartilha, dá o joinha, vai ajudar a fazer o canal crescer. Agora, bom corte para você. Eu sei que a gente, em algum momento, vai ter que citar isso, né? A gente fala da sua saída da Verdes Mares, no sentido de que foi uma coisa muito inesperada, né? Você está assistindo um programa, você não espera que a pessoa vá fazer o que você fez ali. Eu não vou falar, não é comum, né? Não é comum, foi um ato ali que você teve, e era isso que eu ia te perguntar. Como você enxerga aquilo? Possivelmente você já falou, obviamente, isso em outros programas, mas não aqui nos nordestinos, não aqui para nossa comunidade. E é óbvio que eu vou perguntar. A motivação de tu ter feito isso, se você, depois que o tempo passou, né? Passou o tempo, se você ainda visualiza, faria igual? Não, faria igual, é isso mesmo. E explicar um pouquinho, só falar um pouquinho sobre esse ocorrido. Sim. Aí a gente segue o bonde. É importante eu dizer, antes de lhe responder, que eu, pessoalmente, eu vivo um outro momento, já virei essa página. Lógico. Claro, é um acontecimento do qual eu me orgulho. Pronto. Eu posso falar mais sobre isso também. E até porque tem também um processo ainda em andamento, justiça, em segredo de justiça, eu respeito muito isso. Há um outro processo que foi encerrado, eu posso falar sobre esse. Então, eu vivo um outro momento, atento, claro, ao que está acontecendo na justiça, que eu busco justiça. Mas eu vivo um outro momento, graças a Deus, muito melhor passou, na minha carreira profissional, né? Agora, respondendo a sua pergunta, o que eu passei lá no Sistema Verdes Mares, tentando aqui resumir a história, afinal de contas, foram 11 anos trabalhando lá, né? 6 anos só de TV Verdes Mares. O que eu passei lá foi o que muita gente já passou na TV Verdes Mares, em outras empresas, e o que, lamentavelmente, muita gente ainda passa hoje, né? Embora muito dificilmente as pessoas tenham coragem de enfrentar o problema e, principalmente, de denunciar, que é exatamente o desrespeito. Não apenas o desrespeito profissional, porque quando é um desrespeito profissional, que é grave também, é chato, mas você vai aguentando ali, eu sempre acredito na força do trabalho, né, para superar as coisas. Mas quando se torna um desrespeito pessoal, e foi aí o meu caso, sabe, quando o chefe ali, sabe, ele humilha, xinga, e o mais grave, o que doeu mais em mim, lá foi, tipo, ridicularizar a sua família. Porra, fale de mim, vai botar minha família no meio, ridicularizar no meio de uma redação, aí, sabe... Aí passa dos limites. Aí não dá certo, não dá certo. Então, assim, chegou um dia, depois de eu ter tentado resolver isso de várias outras formas, eu sou um cara tranquilo, você está vendo aqui. Sim, claro. De várias formas, tranquilamente, pacificamente, eu queria só sair. Falei a 6 chefes o que eu estava passando, ninguém fez nada. Um deles foi rir na minha cara, tentando diminuir. Não, ele é assim mesmo. Não. Assim mesmo, o calai, que nem diz o outro. Então, depois de ter tentado resolver, não tive um retorno de um chefe, assim, dizer, não, conversamos com ele vai lhe pedir desculpas, ou então não vai fazer mais. Não. Na verdade, o que acontecia ia piorando minha situação. Quanto mais eu falava, mais me colocavam de escanteio, mais tiravam oportunidades, mais ele chegava tentando me humilhar, né? Mas ele chegava com constrangimento, a coisa só piorava, né? Eu cheguei, inclusive, a propor minha demissão nos bastidores. Claro. Mas, assim, cheguei a propor que me demitissem, né, para que eu recebesse algum dinheiro e tocasse minha vida ali, eu sustentando uma família. Minha mulher estava desempregada. Minha mulher, que, inclusive, foi sacaneada lá também. Pode crer. Minha mulher estava desempregada. Eu tinha um filho, uma enteada, um filho bebê ainda. Então, precisava de um dinheiro para tocar o barco, para arrumar outro emprego. Só queria sair. Claro. Ou então que fizesse um acordo. Não, cara, vamos fazer um acordo aqui, você é um funcionário de 11 anos, tal, bora fazer um acordo, você sai aqui com uma parte do que você tem direito e tal. Bastava. E aí eu saía numa boa, tranquilo, ia para outra empresa, tal, tranquilamente. Mas nem esse bom senso... Rolou. Né? Rolou. Então, em determinado momento, eu vi na possibilidade de um programa ao vivo, eu pensei, não, vai ser agora, porque eu saindo agora, encerra logo isso aqui, e aí eu toco minha vida e vamos embora. Entendeu? E foi o que eu fiz. E hoje, respondendo a sua outra pergunta, não me arrependo em absolutamente nada do que eu fiz neste episódio. Primeiro porque foi a única opção que me deram. E se foi a única opção que me deram, pensando que eu ia me acovardar, eu não me acovardo. Você pegou? Eu fiz. E segundo também, porque eu tenho total razão no que eu fiz. Tanto é que eu provei, né, na justiça. Em um processo na justiça.
em primeira instância, em outro já foi encerrado. Para quem não sabe, o diretor que eu acusei me processou. Ele me processou, acredite. Ele me processou. Certamente pensando que eu não ia provar. Aí eu provei. Aí ele teve uma audiência, na segunda audiência ele nem foi. Nem para me pedir desculpas ele foi. Não foi, aí nesses casos, você sabe, o juiz simplesmente deu o caso por encerrado. Claro, se não aparece... Aí você tira a conclusão, quem é que tem razão aí? É lógico. Né? E outra coisa, por isso que eu me orgulho, eu joguei luz, um problema que muita gente, como falei, não tem coragem de denunciar, eu acabei jogando luz sobre um problema que é muito grave, um problema que é muito gravíssimo nas empresas, não só lá. Entende? Então, quando você joga... É aquela história, não há sombra que resista à luz, né? Sim. Quando você joga a luz sobre esse tipo de situação, quem é podre se quebra. Sim. Entende? Sim. Então, eu denunciei, apresentei provas e provei. E foi. Então, como é que eu vou me arrepender de ter feito o que mais fica cravado aí, você falou, foi a opção que eu tive. Sim. Você tentou outras? Você viu, eu denunciei, propus minha demissão. O que é que queriam? Você pegou essa aí. Né? Aqui sou só eu, né? Eu tô ao vivo, né? É a minha voz que está sendo falada. É agora mesmo, aí. Tome. Não é verdade? Não. E quando eu falo vira um clássico, é porque tem momentos no jornalismo que são marcantes. Sim, Isso é um sim. momento. Sim. É um momento onde um jornalista E você não imagina o tanto... falou, né? E até do ponto de vista jornalístico foi importante o que eu Foi. fiz. É marcante. Foi uma denúncia. Foi uma denúncia. O jornalista, inclusive, tem que denunciar as coisas, mesmo que custe o seu emprego. Isso. Inclusive, do ponto de vista jornalístico, é por isso mesmo que eu recebi uma homenagem, inclusive, da Câmara Municipal aqui de Fortaleza, no Dia do Jornalista. Por ter feito Por isso. essa atitude. Sim. Que eu denunciei. Tu vê que tem muita gente que passa por esse tipo de coisa no trabalho, né? Pois é. E eu entendo o motivo de não denunciar. Porque muitas vezes a pessoa estava na minha condição. Tinha a família, vai perder o emprego, e aí? Só que eu cheguei num nível assim de limite. Desesperança, sabe? Um limite, assim, passou totalmente do limite. Eu estava tão cansado daquilo que você imagina, você acha que um pai de família, como eu sou, com um filho ali pequeno, uma enteada, uma esposa desempregada, aluguel para pagar, faculdade, um monte de dívida como todo brasileiro tem, ia simplesmente abrir mão de um emprego porque deu um piti? Teve uma raivinha no dia? Era muito mais grave, vinha de muito tempo. E ainda mais levar para o ao vivo como a última alternativa. Exatamente. Realmente era algo que estava limítrofe. No limite, né? E outra, até hoje tem gente lá, e eu me digo assim, eu tenho também, por um lado, uma gratidão. Claro. Né? Eu tenho uma gratidão pelo que eu também vivi. Por exemplo, o tempo de TV Diário foi bom para mim. Nunca fui desrespeitado na TV Diário. Outros problemas aconteceram, mas, sabe... Na TV Vesmares é que a coisa foi mais pesada. E eu tenho uma certa gratidão também. Mas muita gente lá, principalmente quem manda, ficou com raiva de mim. Né? Ou porque estão desinformados, ou porque estão com medo de alguém denunciar também, não sei. De virar moda. Denunciar, ou alguém está errado também lá. É porque às vezes precisa só de um, Mas, né? Assim, eles estão com raiva de mim porque não sabem o bem que eu fiz à empresa. Porque... Meu amigo, vocês não sabem o bem que eu fiz à empresa tendo essa atitude. Porque se continua, ia ficar pior do que está hoje. Não, e faz sentido. Quando um jornalista quebra essa barreira aí, você pode estar motivando outras pessoas a quebrarem também, né? As coisas que estão fazendo mal, né? Tanto que eu recebi muitas mensagens de lá, dizendo assim, Caio, eu sofro a mesma coisa que você estava sofrendo aqui, só que eu não tive a coragem que você teve. Aí muita gente, sabe, de lá, muitas pessoas, e de outras empresas também, não só de comunicação, mas, enfim, gente do país inteiro me mandando mensagem, parabenizando. Quer dizer, é um problema gravíssimo, cara. Gravíssimo. Né? Então, assim, e não é muita coisa, não, que se cobra. É apenas o respeito, a lidar profissionalmente ali, né? Não precisa você, numa reunião, mandar o cabo tomar naquele lugar. Não precisa você chegar no meio de uma reunião ridicularizando a família da pessoa. De jeito nenhum. Isso é ridículo, né? Não dá. E se você parar agora, tirando do que aconteceu com você e levar para o esporte também, eu nunca esqueço da história do Rubinho Barrichello. Do quanto ele... eu tô louco para que ele lance o livro dele. Tem que acho que o Rubinho fala, no meu livro eu vou mostrar as transcrições, eu vou mostrar o negócio. Mas tu vê que às vezes tem, vamos lá, quando o Senna morreu, quanto tempo levou para um outro piloto morrer?
na Fórmula 1? Muito tempo. Muito tempo foi. Foi muito tempo. Foi, acho que o Bianchi, né? Que teve aquele lance Eu não dele. lembro bem, mas... Foi que ele entrou embaixo de um trator, aí começou a ter o ralo. No fim de semana do Ayrton Senna que eu lembro que o próprio Rubinho, né, teve um acidente. Teve e tal. na sexta-feira. E no sábado morreu o Ratzenberger. Sim, pois então é. já era para essa corrida ter sido cancelada. Mas a moral da história é o quê? Quando um evento acontece, ele desencadeia outros. O que tu fez pode muito bem, quando fala ajudou na agência, possivelmente pessoas que faziam... Opa, eu tenho que desacelerar porque estão botando a boca no mundo aí, estão falando. Sim. Né? Pode ter, e você vê o rádio aberto na Fórmula 1. Por que o rádio é aberto hoje na Fórmula 1? Exatamente, Pelo que aconteceu no hoje sim, hoje não. Exatamente. Hoje sim, hoje não. Foi ali o marco onde, peraí, a gente tem que ouvir o que está acontecendo. Perfeito. São eventos que transformam a humanidade, né? Por isso que eu falei, é um clássico. Isso que aconteceu com você é um clássico que transformou determinadas pessoas e determinadas ações e gerações, talvez, né? Sim. Até as empresas entenderem, ó, a gente pode bater, mas a gente não pode bater. E as empresas inteligentes vão pegar o exemplo e vão levar, vão tirar o que tem de mais positivo no recado. Exatamente. Né? Muda, as empresas que não cuidam dos seus funcionários vão fazer como a própria empresa lá fez. Depois que eu provei, homenageou com uma placa a pessoa que me fez mal. Mas aí é a decisão de cada empresa, né? Homenageou com uma placa. Foi. Agora você fala correto. Esse exemplo tem que servir exatamente do ponto de vista da empresa que o funcionário é parte ali, importantíssima de qualquer empresa. Então, haja com respeito, trate com decência, é o mínimo.